Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nesse domingo. Graças a Deus estamos iniciando mais uma semana. Vamos iniciar a semana ouvindo a mensagem do céu, a mensagem de Deus, para que possamos ser mais felizes nesse mundo. Amém? A palavra hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 45. Diz assim o texto: Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor nos ofende também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mestre da lei repugna a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã em Cristo, a palavra de Deus sempre foi repugnada por algumas pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela incomoda quem está no erro. Vou repetir. A palavra de Deus, ela incomoda quem está no erro, quem está em certas práticas. E se você, eu, for verdadeiramente profeta, anunciador da palavra de Deus, como segundo diz os próprios relatos bíblicos, você também vai comprar uma briga com meia dúzia de pessoas. Porque, infelizmente, nem todo mundo adere à palavra de Deus. Isso já aconteceu há séculos. Para você ficar mais ativo no mundo hoje, preste bem atenção. Você sabia que existe mais de 20 países que não aceitam a palavra de Deus? Que não aceitam a Bíblia? É verdade. Por exemplo, a China, o país da China, não aceita a Bíblia lá. A Turquia também não aceita, e etc. São mais ou menos 22 países que não aceitam a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia. Trazendo também para os nossos povoados, para as nossas cidades, para as nossas paróquias, aqui no Brasil, não é diferente. Já tem pessoas, se você for olhar ao nosso derredor, que não também aderem à palavra de Deus. Se você, preste atenção, for observar no seu diálogo com alguém, e você de repente fala algum trecho bíblico para alguém que está no erro, se aquela pessoa não está preparado ou preparada, em outras palavras, decidido a renunciar, se ela não quiser renunciar àquilo que está praticando, e se você falar algo bíblico para aquela pessoa, principalmente do Evangelho, com certeza aquela pessoa que estiver no erro, ela vai ser oposição daquilo que você falou. Por quê? Porque a palavra de Deus incomoda quem está no erro. Não é você que está incomodado com aquilo. Não é você que é contra aquilo. Mas é aquilo que você falou e bateu de frente. Está entendendo? Com as práticas erradas que a pessoa faz. E aí você vai comprar uma briga. Repito o que disse Lucas 11:45. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Você veja, se Jesus, que foi e é o próprio Deus, foi repugnado por aquilo que ele falou, e você? E eu? Por que eu estou falando isso? Para que você e eu não ficamos sofrendo quando alguém não quiser ouvir ou não quiser acatar aquilo que nós pregamos em relação ao Evangelho. Abrindo parênteses, é bom ter cuidado também para a forma que estamos falando da palavra de Deus para as pessoas, né? Não podemos ser radicalistas,
e podemos ser fanáticos. Temos que ter cuidado também a forma como transmitimos a palavra de Deus. Porque também nós podemos cair na vaidade de querer pregar a nossa verdade. Tipo, eu interpreto a Bíblia desse jeito e vou pregar desse jeito. É bom ter cuidado, né? Para não usar a palavra de Deus também como se fosse um paralelepípedo para jogar na cabeça do irmão. Não é assim que a palavra ensina. Temos que pregar com sabedoria, mas com verdade. Amém? E aí, nós estamos observando também que tem aquelas pessoas que alegam que Deus é amor, um amor tão enlarguecido a ponto de legalizar-se com o erro. Não é assim. O amor de Cristo, meu irmão, que é o mesmo amor de Deus, o amor ágape, é um amor de misericórdia, porém é um amor justo. Ou seja, o amor de Deus não é um amor de passar a mão na cabeça. Não é um amor de concordar com o erro. Não, é um amor, lembrando, de misericórdia, mas um amor de justiça. Entende? Então eu vou vendo por aí pessoas exagerando nos dois lados. Pregando um Deus raivoso e também pregando um Deus de amor, de passar a mão na cabeça. Deus não é assim. Deus nem é um amor de raiva, né? Nem também é um Deus de amor de passar a mão na cabeça de ninguém. Deus é um amor justo. O certo é certo, o errado é errado. Isso é questão de saber colocar as palavras, não é, meu irmão? Não é verdade, minha irmã? De saber como se expressar. Porque eu também já cansei de ouvir pessoas pregando um Deus que me deixou até assustado. Eu não conheço, biblicamente, um Deus como muitas pessoas pregam por aí. Um Deus de raiva, um Deus de tudo é pecado, tudo é ódio. Também não é por essa linhagem, por essa linha de raciocínio. Não é assim. E também pregar esse Deus, né? De tudo tá liberal, tudo tá perdoado. Também não é assim, meu irmão, né? A Bíblia diz lá em Mateus 5:37 que o sim é sim e o não é não. Nós temos um Deus que é um Deus de ordem, um Deus de justiça, mas também um Deus de misericórdia, né? Não podemos pregar a nossa verdade, o nosso conceito. Nem também podemos querer pegar agora a Bíblia para se adequar aos costumes pagãos, aos costumes do mundo. Eu, quando vejo e ouço pessoas falando assim, nós temos que pregar um Deus assim. E aí eu observo como é que a pessoa está interpretando também o Deus que quer que a gente pregue. Porque não é a Bíblia que tem que se adequar a nós. É nós que temos que se adequar à Bíblia com discernimento. Lembrando que nem tudo que está na Bíblia foi Jesus que falou. Há muitas palavras que foi palavras de homens normal, pecador igual a mim e a você, que foi desabafo, foi interpretação de como era Deus para cada um. E temos que ter esse cuidado para que nós não caímos na tentação também de formar um Deus do nosso conceito, né? Porque aí vai virar uma salada de fruta e daqui a pouco o pecado para muita gente é algo tão normal que tanto faz pecar como santificar, dá no mesmo. E não é assim. A Bíblia diz que nós temos que ser santo como o Pai do céu é santo. E quando ele fala ser santo como o Pai do céu é santo, é no sentido que nós temos que cada dia mudar um pouquinho, né? Não vamos mudar do dia para a noite. Ninguém é mágico, não é assim. A conversão, né, é algo que vai mudando conforme, né, as nossas decisões, as nossas opiniões, nossa consciência. E aí eu vou lembrando, né, das palavras de Jesus, que quando eu aceito a palavra de Deus na minha vida, eu não preciso que ninguém grite no meu ouvido, mudo de vida. Não, eu por mim mesmo vou me retificando, vou me corrigindo e vou aos poucos, né, se esquivando daquilo que não me condiz mais. Como diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quero concluir como iniciei, Lucas 11, versículo 45. Então, o mestre da lei disse a Jesus, mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Será que Jesus errou no que estava falando? Claro que não. Não. Quem estava errado era o mestre da lei, porque estava praticando aquilo que era errado, e Jesus simplesmente mostrou a ele o que era errado. É aquilo que eu falei e repito. A palavra de Deus incomoda quem está no erro. Quem tem consciência disso, aceita. Quem não tem consciência, vai querer ensinar até a Cristo como ele deve pregar.
como aconteceu aqui com o mestre da lei. Ele pensou em pausar Jesus, só que Jesus não deixou ser intimidado pela opinião dele. Assim sou você, assim é eu, assim é você, assim somos nós. Não podemos pausar a nossa evangelização ou procurar uma técnica para que as pessoas gostem. Lembre-se, quem quer agradar as pessoas vai desagradar a Deus. Concluo como iniciei. Não podemos pregar um Deus de ódio, um Deus de vingança, porque Deus não é assim. Mas também não podemos pregar um Deus, não é? Mas as pessoas querem que pregue do meu próprio umbigo, do meu jeitinho. Não é assim, né? Cristo é amor, sim, mas também Ele é justo. Pecado é pecado, santidade é santidade. Mas aí vai como cada um está interpretando, né? A sua cultura de vida, podemos dizer assim. Eu particularmente gosto de todo mundo, respeito todo mundo, mas não aplaudo aquilo que é errado. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Quero aqui deixar essa linda frase de São Tomás de Aquino que ele fala: não se opor ao erro é aprová-lo. Ou seja, calar diante do erro é concordar com ele. É bem verdade que tem situações que nós cala não porque concorda, mas por evitar escândalo. Mas o que é errado, meu irmão, é errado. O que é certo, é certo. Amém? Lembre-se, a palavra de Deus sempre foi repugnada. Não é da agora, de muito tempos atrás. Se você está sentindo essa pressão de alguém não aceitar o que você está falando em relação à palavra de Deus, faça uma avaliação. Será que a pessoa está repugnando a palavra de Deus ou está repugnando a maneira como você fala? Temos também que ter esse discernimento, né? Não podemos também pensar, fulano não quer a palavra de Deus. Ou é a maneira como você está explicando a palavra de Deus que está errado. Então, é bom ter esse cuidado, né? É bom ter esse cuidado porque às vezes, mesmo usando a palavra de Deus, nós podemos espantar as pessoas da igreja ou até do nosso relacionamento. No caso aqui de Jesus, ele não está fazendo nada de errado. Foi o próprio mestre da lei que não queria de maneira alguma aderir à palavra de Deus. Aí já é outra história. Quando alguém não quer aderir à palavra de Deus, você o respeita, respeita a opinião da pessoa, mas também não queira, né, colocar no bolso a verdade do outro sendo mentira. Lembre-se, a verdade sempre vai ser verdade, quando é a verdade de Cristo. Amém? Deixe embaixo o comentário, compartilhe para seus contatos, as palavras chamam sua atenção, mande para mim através do WhatsApp com áudio. Beleza? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te amado, te amada.